Você que sempre trabalhou no escritório, limpinho, no ar-condicionado, você já se imaginou um dia você virando massa, você virando concreto? Ou você que é mulher, que trabalhava aí no balcão de uma loja, né, durante o dia, trabalhava limpinha numa farmácia, já se imaginou lavando um caminhão de louça numa cozinha de um restaurante, por exemplo? Nossa, Jorge, mas que assunto pesado, você está jogando pesado hoje, né? Não, gente, não tô. É a realidade daqui de Portugal para muita gente que chega. Embora a gente saiba que essas funções são desempenhadas por pessoas humildes, que desempenham um trabalho honesto, que leva seu sustento para dentro de casa, dessa forma, muitas pessoas que fazem plano de vir para cá nunca se imaginaram numa situação dessa. E é sobre essa realidade que muita gente não cita em vídeos, que a gente vai desmembrar, vai falar literalmente situação por situação nesse vídeo, ok, galera? Para quem está chegando aqui no canal agora, de repente caiu de paraquedas, meu nome é George Matos, atualmente eu estou morando aqui em Portugal, a gente trata desses assuntos de relevância Brasil-Portugal e o nome do canal é Câmera G. Galera, e se gostarem do vídeo, deixe seu like, caso não seja inscrito no canal, inscreva-se, divulgue esse vídeo, comente, nos dê essa força, valeu? Pô, mas isso é o fim do mundo? Para muita gente pode não ser, mas para muita gente isso pode ser um obstáculo e um fator desanimador, principalmente nesse período inicial, o período que se chega aí, né, 15 dias, 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, muita gente é nessa fase que a pessoa às vezes acaba desistindo. Eu acho que no momento desse a pessoa tem que olhar para dentro de si e fazer a seguinte pergunta: diante de uma adversidade, diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade no país dos outros, o que eu e minha família somos capazes de suportar? O que nós somos capazes de resistir e continuar perseverante? Essa pesquisa, gente, tem que ser feita aí, antes de sair, antes de planejar. Isso é sério, gente. Estou aqui dando um testemunho aqui, né, de alguém que tem uma experiência, que tem vivido essa situação de morar em outro país. Então pensem direitinho, consulta seu esposo, consulta sua esposa. Muita gente pensa só na parte financeira, né? Poxa, será que o que eu vou ganhar compensa? Né? Pensa no lado do dinheiro, na condição, né, em nutrir sua família. Tá certo de se preocupar com isso, mas não é só isso. Tem muitos outros fatores, gente, que pesam muito para quem vive fora do seu país e que muitas vezes a pessoa, em estar aí, ainda não ter saído, não tem essa noção. Que só tem essa noção quem realmente está do lado de cá. Porque tem muitas outras coisas que eu vou falar nesse vídeo que com o tempo, depois que você chega, pode pesar na tua decisão de continuar ou não. Fatores ambientais pesam na balança. O inverno europeu, a sensação térmica fria, propriamente dito, gira em torno de 7 meses. E olha que Portugal não é assim um país tão frio, né, comparado aos outros. É óbvio que no Brasil também temos lugares bem frios, como por exemplo a Serra Gaúcha, né, lá no Rio Grande do Sul, a Serra Catarinense, aquela parte ali do sul, costuma ser frio, até com temperaturas às vezes mais baixas do que Portugal. Porém, durante um período específico, durante poucos meses, isso logo passa e volta tudo ao normal. Não tem como se comparar, gente, ao frio do Brasil com o frio de Portugal. Porque além dele durar muito tempo, tem situações, tem ocasiões na virada de ano aí que esfria bastante. Na altura de Lisboa não é tanto assim, mas em outras regiões, principalmente aquelas relacionadas ao norte de Portugal, são mais frias. Então muitas vezes a pessoa, Jorge, mas eu adoro frio. Gente, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, inclusive o tipo de roupa que nós usamos aqui, o tipo de casaco. Muitas vezes quando você compra no Brasil e traz para cá, esse tipo de vestimenta não dá um resultado eficaz aqui. Você é obrigado a sair aqui e comprar um casaco no padrão aqui da Europa, porque realmente não dá para se comparar. E muita gente às vezes acaba, gente, se deprimindo com isso ao passar do tempo, se entristecendo, e muitos chegam até a não aguentar ficar aqui por este motivo. Eu acredito que seja até uma minoria de pessoas que isso venha interferir na sua permanência, na sua vontade de ficar aqui. Evidente que há pessoas que chegam aqui e se adaptam, né? Eu tô me acostumando, digamos assim. Tem pessoas que se adaptam e isso passa a não ser mais um problema, né? Cada um com seu cada um. Isso aí depende muito da pessoa também. Em relação a esse assunto, ainda tem um porém. Muitas vezes a pessoa vem para cá e também não tem a menor ideia de quando vai voltar em seu país, quando vai voltar ao Brasil para rever seus parentes e tudo mais. Por quê? Isso depende de uma série de fatores. Você vai depender de dinheiro, você vai depender de estar documentado, ter conseguido um emprego para daqui a 1 ano ou 2, organizar um período de férias.
E que mais? Muitas vezes é um casal, depende da férias do homem, depende das férias da mulher também, e período escolar de filho, uma série de coisas. Então, resumindo, não se dá para prever exatamente quando você vai voltar a visitar o seu país. E isso é uma coisa que é para ser pensada antes de sair. O fator cultural e comportamental também é uma coisa a ser bem observada para quem pensa em vir para cá, para Portugal. Entendeu? A questão do barulho, por exemplo, aqui existe dias e horários assim com regras. Até que tal hora você pode ter um som ligado, isso é levado a sério. Quando há casos de abuso, alguma coisa do tipo, as pessoas denunciam, a polícia chega na sua porta e pede para você abaixar o som ou parar. Então, esses fatores culturais também, que a pessoa às vezes tem o hábito de agir assim ou assado no Brasil, chega aqui muita gente, por incrível que pareça, gente, isso que eu estou falando acontece, chega aqui a pessoa não aceita. Só para vocês terem uma ideia de como o silêncio aqui é levado a sério, vou contar um caso para vocês que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017. E olha que na situação a gente nem teve culpa, a gente não estava fazendo barulho, ninguém abusou, mas devido a uma denúncia de um vizinho, aconteceu o que eu vou contar agora. Na virada de ano de 2016 para 2017, eu estava aqui em Portugal e participamos de um culto na virada de ano. E ao lado da igreja tinha uma espécie de um galpãozinho, né, com um portão alto que fazia parte do complexo da igreja, e a gente resolveu comemorar ali, aquele grupinho de amigos, cada um levou lá um pratinho de alguma coisa, a portas fechadas, e ficamos ali brincando, fizemos brincadeira de amigo oculto, aquela coisa toda, quando de repente uma viatura policial parou em frente e pediu para falar com o responsável, que era no caso o pastor foi até lá, e ele disse que tinha havido uma denúncia às 2h15 da manhã, devia estar fazendo aí uns 3 graus, e aí, para nossa sorte, o pessoal da GNR, que é uma polícia como se fosse a PM aí no Brasil, o policial disse, não, a gente já está parado aqui já há alguns minutos e estamos observando que não houve esse abuso todo, mas por favor, só assine aqui o documento para que a gente leve de volta, né, para comprovar que estivemos aqui. Então, essa questão do barulho aqui é muito levado a sério, e tem pessoas que vêm para cá e não se conformam com isso e tudo mais. Entendeu? Ainda na questão comportamental, por exemplo, né, você está dirigindo, né, você está conduzindo o teu carro, você está com o teu cinto de segurança, o amigo do lado, né, chama de boleia ou carona, está sem o cinto. Tá? Se tiver uma abordagem policial, ele será multado, tá? Não é o motorista. Então, tem essas diferenças. Existe aqui as passadeiras, que a gente chama aqui as faixas de pedestre. Você viu, a pessoa botou o pé lá no canto lá da rua, teu carro tem que parar, as pessoas atravessam, depois você segue. Então são hábitos que muitos brasileiros às vezes não estão acostumados, chegam aqui estranhos ou se envolvem em problemas. Tem também o fator das expressões, né, da língua portuguesa, que eu digo para vocês que eu acho que 50% das principais expressões do português de Portugal é diferente do Brasil. E muita gente vem para cá, fica relutando em se inserir, em aprender o que deve ser falado aqui. E muitas coisas que se fala aqui muitas vezes, principalmente se for um português mais jovem e que é de uso no Brasil, ele não vai entender. E ele não tem culpa de não entender, porque ele foi criado de outra maneira, ouvindo outra coisa. E as pessoas às vezes vêm para cá e ficam naquela de insistir, né? Celular, ônibus, essas coisas desse tipo. E ficam ali naquela coisa, ficam relutando para poder se inserir aqui e falar igual a eles. Infelizmente é uma questão de sobrevivência. Você vai arrumar um emprego, o patrão vai te observar, tá entendendo? Se você ficar preservando aqueles hábitos, aquelas tendências do teu país, ele vai olhar para você, simplesmente vai te dispensar e vai arrumar outro. Então, gente, tudo isso tem a ver com a questão de adaptação, de aceitação. São coisas que a pessoa tem que botar na cabeça que mudou, apertou o botão, agora eu sou PT, tenho que pensar aqui em Portugal, agir como se age aqui, e é isso que a gente está frisando nesse vídeo. Você vai fazer um currículo para mandar para uma empresa, esquece o modelo de currículo do Brasil. Aqui existe um padrão de currículo europeu, então você vai se informar, existem até algumas lojinhas em shoppings, algumas coisas que te orientam nisso, e alguns sites você vai fazer o currículo no padrão europeu para enviar para as empresas. Educação escolar para os seus filhos. Como é que funciona? Olha, Portugal apoia muito essa coisa da criança ir para a escola o mais rápido possível. Portugal incentiva isso, Portugal vigia isso.
tem uma preocupação muito grande com a educação. O nível escolar em Portugal é imensamente maior do que o nível escolar no Brasil. As escolas costumam emprestar os livros para os alunos usarem durante o ano. Meu filho, no caso, recebeu até um notebook. As matérias são bem puxadas, tá? As escolas interagem muito com os pais dos alunos. Falta que é uma coisa inadmissível. Os pais têm que justificar através de e-mail e que seja uma justificativa convincente. Existe uma marcação ali durinha em relação a isso. Entendeu? Porém, nada que o aluno, com o tempo, ele não possa se inserir, né? Meu filho chegou aqui ano passado, teve muitas dificuldades, ele repetiu o que chama aqui de chumbar, né? Repetiu, foi necessário. Hoje ele, graças a Deus, está tirando notas melhores. O Cauã me surpreendeu muito em termos de melhorar. O Cauã está entendendo muito mais de matemática, está falando sobre assuntos que até eu tinha dificuldade na época da minha fase. Então, gente, tem que vir pensando assim, meu filho vai ter dificuldade, eu vou ter que me dedicar ao meu filho, vou ter que investir nele, vou ter que acompanhar de perto, se for preciso vou ter que pagar uma explicadora, né? Tem que pensar assim, o aluno às vezes pega 8 da manhã, sai às 5 da tarde, dependendo do dia, se tiver uma quantidade de tempos de aula bem grande nesse dia, ele fica por lá, tá? Em relação à refeição, no caso do meu filho, lá a escola não fornece refeição, ele tem que levar um lanche de casa ou pagar uma taxa, me parece, né? Salve o erro, talvez esteja aqui equivocado, parece que existe uma taxa para que se coma lá alguma coisa, mas eu não tenho certeza. E muitas vezes ele sai de 8 da manhã até as 5 da tarde, ele fica lá, ele leva as coisinhas de casa, leva um bolinho, leva um pão com um negócio dentro, tá, um suquinho, e é essa a realidade. A escola é puxada, os pais acabam se envolvendo bastante com as escolas. Muitas vezes os pais têm que ir lá participar de uma reunião em momentos e dias que é dia de trabalho, você tem que dar teu jeito, você tem que procurar fazer uma troca no serviço, avisar teu patrão. Então tem esse peso, tem essa dedicação que no Brasil não é tanto assim e que as pessoas às vezes vêm para cá desacostumadas com isso e chegam aqui e estranham. Pessoal, eu estou tentando ser bem literal nesse vídeo, né? Então, falando aqui um pouco sobre profissões para mulheres, trabalho para mulheres, muitas vezes a mulher aí no Brasil trabalha como professora de jardim de infância, ou é secretária de um escritório de advogado, ou de dentista, um consultório médico em geral, né? E faz esse plano de vir para Portugal e tudo mais, crescer. Estou citando profissões assim que as pessoas têm uma tarefa mais simples no escritório, que não se dispõe muito, não se cansa, e vem para cá e muitas vezes o que acontece quando chega aqui? Muitas delas chegam a pensar, né? Bom, chegando lá em Portugal eu vou procurar trabalhar nisso que eu faço aqui no Brasil. Exatamente igual, né? E porque eu já tenho experiência nessa área e tudo mais. Gente, existe muitos casos em que consegue realmente, de fato. Não estou falando aqui, deixa bem claro isso aqui, tá? Porque daqui a pouco aparece gente aí no vídeo. Pô, Jorge, mas eu conheço um caso que deu certo, a pessoa fazia a profissão X no Brasil e está fazendo em Portugal. Tem, mas olha, a probabilidade, principalmente para quem chega, é muito pequena. Eu diria para vocês que 80% que chegam aqui vão fazer atividades que nada tinha a ver, entendeu? E geralmente serviços mais simples, mais braçais, mais cansativos e que muita gente chama de subemprego. Isso é uma realidade que muita gente não fala isso em vídeo. E eu resolvi pegar este vídeo para deixar isso bem claro, gente. A realidade daqui é outra. E parar um pouquinho que cansou. A subida. Geralmente esse tipo de serviço, principalmente para quem está chegando, então ela acaba aceitando. Então as mulheres geralmente pegam o serviço de limpeza, né? Limpeza de residência mesmo, né? As pessoas contratam aqui. E não é aquela coisa de virar empregada doméstica não, tá, gente? Aqui não é um hábito virar empregada doméstica, ficar o dia inteiro na casa do patrão, a semana inteira, o mês inteiro. Não é comum. Isso aqui, geralmente se trabalha por hora, 2, 3 horinhas, 4, vai embora. Ou então trabalha-se para uma empresa de limpeza, que cuida de limpeza de prédio, né? Geralmente as empresas de prédio limpam aquelas partes mais comuns, que são os patamares, a entrada, a portaria, não é dentro de apartamento. Ou então a mulher vai trabalhar como no serviço de idosos, cuidando de idoso, ajudando a trocar fralda de idoso. Essa é a realidade, entendeu? Então é justamente nesse período que muita gente não se adapta. A pessoa já está ali 2 semanas, 3,
olha para dentro de si e pensa, poxa, eu não saí do meu país para vir fazer isso aqui, né? Para mim não dá, isso aqui não foi esse meu objetivo, né? Como se 2, 3 semanas desse margem de você ter uma consolidação daquilo que você idealizou, que você pensou, entendeu? Então é justamente isso aí. Isso muitas vezes a pessoa, conforme os dias vão passando e não vão conseguindo talvez algo melhor dentro daquele tempo que a pessoa esperou, a pessoa se desanima e começa a entrar naquela deprê, começa a botar na cabeça de que tem que voltar. É sobre isso que esse vídeo está abordando, são as dificuldades reais que a pessoa pode encontrar. Não adianta vir para cá a gente ficar falando só coisa bonita, né? Então esse período de adaptação que eu considero crítico aí, os 3 primeiros meses, os 4 primeiros meses, então é isso que a pessoa tem que pensar. No caso dos homens, né? Muita gente no Brasil às vezes trabalhava numa pequena indústria, tinha uma faixa de salário aí de 2 salários mínimos, 2,5, né? É muito comum a gente ver isso aí. E por acaso veio ficar desempregado e teve o sonho de vir para cá. Aí chega aqui, né? Vem com aquele pensamento. Não, chegando lá, eu vou tentar entrar numa indústria, lá numa Alta Europa da vida, né? Para continuar minha vida de siderúrgico, de metalúrgico, seja lá o que for. E vem, chega aqui. Gente, logo de início, você não vai achar, você não vai conseguir. Entendeu? Mosca chata. Não vai conseguir, por quê? Você não terá o documento necessário e você vai ter que se sujeitar a algumas profissões que, se fosse aí no mesmo país, a pessoa talvez não pegasse. Você chega aqui, está nos primeiros dias, está às vezes na casa de um amigo, está dependendo, está começando ali naquele período de ficar um pouquinho sem graça, porque quer colaborar, mas não está tendo como, evidente, né? E surge às vezes um convite para atuar numa obra, um serviço de remodelação, né, de uma pintura externa, ou fazer uma participação numa mudança, trabalhar numa carrinha. E muitas vezes a gente fala, trabalhar em mudança, o cara pensa, opa, eu sou motorista, beleza, eu sento lá ao volante e vou ter um amigo aqui para carregar os pesos. Não, trabalhar em mudança, o motorista bota a mão também, o motorista participa, ele é uma das mãos de obra envolvida no carregamento dos móveis, tá entendendo? Dos pesos, e é isso. Os direitos trabalhistas aqui são bem diferentes. Acredito eu que no Brasil você tenha um ganho maior em relação a isso. Então as coisas aqui não são tão contabilizadas assim igual você pensa. E muita coisa sai na urina, muita coisa passa batido. Então não venham com aquela memória, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Tem brasileiro que chega aqui e fica com aquela coisa de que, mas espera aí, eu tenho direito pela lei. Gente, é outra lei, é outra situação e procurem se informar. É óbvio, você não vai chegar aqui topando tudo também, mas você vai procurar se informar quais são as leis daqui. Não adianta ficar confrontando, né, o que é aqui e o que é lá. Mesma coisa em relação ao dinheiro, ao faturamento. E tem pessoas que chegam aqui, custam a se desvincular de, eu ganho 200 euros, eu ganho 1.000 euros. Quanto é lá no Brasil? Esquece isso. Você ganha em euro e gasta em euro. A realidade é outra, entendeu? Então esquece essa parte também. Essa relação patrão-empregado aqui é um pouco relativa porque o fator final de semana, né? Descansar sábado, descansar domingo. No Brasil isso é muito mais praticado, isso é um pouco mais respeitado. Aqui não, aqui trabalha-se naturalmente no sábado, muitas vezes trabalha-se também no domingo. É a cultura daqui, é o ritmo daqui. Então tudo isso tem que ser pensado. Mas eu trabalhando sábado, eu trabalhando domingo, vou ter que ganhar mais, vou ter que ganhar 100% igual no Brasil? Negativo, gente. Isso aí é acordo entre patrão e empregado. Muitas vezes não se ganha nada além do teu dia de trabalho. Cada caso é um caso. Mas, gente, muitas vezes tudo isso serve de lição. A pessoa vem para cá, às vezes achando que é incapaz de desempenhar uma função ou outra, e com o passar do tempo, com a persistência, com a resiliência, a pessoa acaba se superando, acaba tirando de letra, faz seu esforço, passa pelos momentos difíceis e depois de algum tempo a pessoa se vê numa situação bem melhor do que aquela que estava no Brasil, uma superação. Então, muitas vezes isso serve até para te testar. É por isso que eu digo, não desanime. Os seus planos que você tem em mente, organize seus pensamentos, planeje de uma maneira realista, com informações corretas, com informações de quem tem informações para lhe dar, verdadeira, e ponha seus planos em prática, ok? Me desculpem se peguei pesado nesse vídeo, ok, galera? Então é isso, meu intuito aqui é ser verdadeiro, valeu? Estaremos no próximo vídeo na semana que vem e beijo no coração de todos.